nome de Jesus. Você também online aí, está pela internet, pode fazer isso e abençoar esta casa em nome de Jesus. Palavra de Deus, irmãos, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 32. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, do verso 17 até o 32. Nós vamos ler e pedir para que Deus nos dê clareza no que Ele quer tratar com a gente aqui nesta noite, em nome de Jesus. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos teus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se de todo do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Amém, irmão? Você pode dar glória a Deus por esta palavra, amém? Louvado seja Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos pedir que Deus ilumine a exposição desta palavra nessa noite. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer por esta oportunidade, pelo momento que nós estamos aqui para aprender da tua palavra, Pai. Dê clareza, dê sabedoria, que as palavras contidas aqui possa, meu Pai, produzir em nós frutos, meu Pai, de bênção, frutos, meu Pai, que façam com que nós possamos nos parecer mais contigo, Pai, refletir a tua graça, o teu amor para com o mundo, Pai, e aqueles que nos rodeiam. Ajuda-nos, nos capacita, nos dê graça para expor a tua palavra nesta noite, para a honra e para a glória do teu nome. Amém.
Meus irmãos, na semana passada, o Cauê trouxe uma palavra aqui, e ele falou sobre arrependimento. E nós estamos falando aqui sobre as bases da fé cristã. Nós estamos falando sobre o que é básico naquilo que nós cremos e pregamos. O Cauê começou falando sobre arrependimento. Se você não assistiu, eu te convido a assistir, porque é um dos princípios da base fé cristã. Se arrepender da sua vida passada, antes de Cristo. E nesta noite eu quero continuar falando sobre essas bases, sobre esse básico da fé cristã, e falar sobre transformação, irmão. Não há como nós declararmos como seguidores de Jesus, como alguém que recebeu o Evangelho de Cristo, e não ter mudança em nós. Não há como, irmão, dizer que seguimos a Jesus e ninguém observar mudança em nós, irmão. A fé cristã, a fé no Evangelho de Jesus, necessariamente precisa ser acompanhada de transformação, de mudança. E é uma mudança radical. E é uma mudança a ponto dos outros olharem para nós e dizerem: o que aconteceu? Eu conheço você, eu sei quem você era, mas algo dentro de nós mudou. Algo dentro de nós foi tocado pela palavra, pelo Evangelho, pela vida em Cristo, e nunca mais é o mesmo. Lá em Romanos capítulo 1, no verso 16, o apóstolo Paulo, ele diz, é um versículo que eu gosto muito e cito, diz que o Evangelho é o poder de Deus, que ele não se envergonhava desse poder, porque o Evangelho é aquele que entra e muda algo de nós. E eu falo bastante que a palavra poder que Paulo usa ali é a mesma que dinamite, é a mesma que dínamos, que quando explode, irmão, nada mais é igual. Imagina agora, você acender em um prédio um tanto de dinamite, você acender, sair correndo, o que vai acontecer? Vai implodir tudo, vai acabar com tudo, nunca mais será o mesmo. Assim é na minha e na sua vida. Se recebemos o Evangelho de Jesus, nunca mais seremos o mesmo. Nunca mais. É preciso observar em nossa vida se há transformação. E Paulo vem tratando isso com a igreja, com os irmãos da igreja em Éfeso. E ele diz algumas coisas que nós lemos aqui, e eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. Aqui, em algumas Bíblias aí também pode estar escrito, tem um título a partir do versículo 17 que diz assim: o procedimento dos filhos da luz. O mundo espera, irmão, que eu e você tenhamos coisas boas para transmitir para eles. O mundo espera que de nós saia atitudes, palavras que demonstrem o Deus que a gente serve. Se for para ter mais do mesmo, irmão, para que a conversão? Se for para a gente viver da mesma forma, se for para a gente falar igual, se for para a gente se comportar e tratar o próximo igual, o porquê da conversão? O porquê de receber a Jesus? Não faria sentido. Mas o que nós observamos é, quando o Evangelho entra, quando a palavra de Cristo toca em nosso coração, muda algo, transforma algo dentro de nós. E agora, aqueles que tinham essa maneira aqui, que Paulo diz que é uma maneira dos gentios, dos pagãos se comportar, já não tem mais, mas agora tem um proceder, tem um comportamento de filhos
da luz, de filhos e filhas do Senhor. Isso é o que você é, irmão. Você é um filho da luz, você é um filho de Cristo. As pessoas esperam ver em você atitudes de Cristo no dia a dia. Elas esperam ver em nós, irmão, o reflexo daquilo que pregamos, daquilo que cantamos. Cristo não nos chamou para sermos seus seguidores apenas aqui, dentro de 4 paredes. Porque aqui, vamos conver que é muito bom e fácil. Ser crente aqui é muito bom, é fácil demais. Eu levanto a mão, eu trago minha Bíblia, eu canto. Olha só como ele é crente, olha só como ela é crente. Mas quando saímos dessa porta, quando chegamos na segunda-feira, 8 da manhã, no nosso trabalho, ou em qualquer outro lugar, é ali que a vida cristã é vivida. É ali que o reflexo do Evangelho ou aparece ou é escondido. Como está a sua e a minha vida cristã, irmãos? Essa transformação, ela tem sido latente, ela tem sido exposta, pois há um convite de Deus para nós. E o convite é: mostre sua vida transformada pelo Evangelho. No versículo 17, Paulo vai dizer: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, irmão. Será que ele já tinha falado? Para ele insistir? Para ele falar de novo? Será que ele já tinha tratado sobre a questão de transformação, sobre a questão de santificação? Será que ele já tinha tratado? Ele diz: eu digo a vocês, e no Senhor, ele tem que colocar Deus no meio, irmão. Tem hora que é assim, com nossos filhos, com os nossos amigos, com aqueles que estamos discipulando. Parece que não está entrando na mente, irmão. Parece que não está dando jeito. Parece que não está havendo mudança. Mas deixa eu te lembrar, quem é que opera nos corações chama-se Espírito Santo de Deus. Vai colocando a semente, vai plantando o Evangelho, porque uma hora cresce, uma hora a coisa acontece, Deus faz brotar. Mas Paulo insiste, irmão, e qual é a insistência dele? Que não vivam como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Nós achamos, irmãos, que tudo que pensamos, tudo que vem à nossa mente, é a maneira correta de viver. E Paulo está dizendo que viver pelo que pensamos humanamente é inútil. Ele está dizendo que viver apenas com os pensamentos humanos, naturais, eu vou, faço, quando eu vou, eu compro, quando eu vou, eu falo. Ele está dizendo que é inútil viver assim, porque agora nós não podemos mais viver assim, porque lá em Romanos 12 ele diz o quê? Que a nossa mente tem que ser não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, do vosso entendimento. Ou seja, irmão, quando nós entregamos a vida a Cristo, a nossa mente muda, a nossa maneira de pensar tem que ser outra. Sabe o que a Bíblia diz? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que eu penso tem que ser os pensamentos dele. O que eu falo tem que ser o que ele falaria. O que eu faço deve ser debaixo da direção de Deus, irmão. Sabe o que Deus nos trouxe aqui nessa noite? É noite de ceia, é noite que Paulo diz assim, cada um de nós deve examinar a si mesmo. Cada um de nós deve olhar a sua vida cristã, como está sendo vivida, irmão.
Como você está levando a sua vida com Cristo? Ele diz que nós devemos examinar e ver como tem sido, irmão, os teus pensamentos, o que está vindo na sua mente, é o que Cristo realmente quer? O que tem vindo, o que nós temos pensado, o que nós temos desejado, o que nós temos colocado como certeza em nossa vida, é o que Cristo teria? É o que Cristo quer para você? Ou você está vivendo como aqueles que não têm Cristo direcionando? Ou você está vivendo como um gentil? Ou você está vivendo como um pagão? Nós, irmãos, temos agora um que direciona a nossa vida. Deixa eu te lembrar uma coisa. Quando você levantou a mão e disse: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, você estava depositando tudo aos pés dele. Você estava depositando o seu pensar, o seu falar, o seu comprar, o seu viver. Tudo. Agora, irmãos, nós só vivemos de acordo com a vontade dele. Tem sido assim na sua vida, irmão? Se não for, nessa noite a palavra diz e insiste a nós. Deus está insistindo, irmão. E louve a Deus enquanto Ele insistir em nós. Porque nós vamos ver aqui que tem pessoas que já foram entregues aos seus desejos, às suas paixões. É tipo assim: você quer viver desse jeito? Você escolheu. Deus não insiste, Deus não diz mais. Mas se nessa noite Ele nos trouxe aqui, Ele está dizendo e Ele está insistindo. Louve a Ele e diz: obrigado, Jesus, o Senhor está interessado na minha santificação. Transformação é necessário, irmão. Sabe por quê? A Bíblia também diz que nós somos cartas do Evangelho. Sabe o que isso significa? Que as pessoas nos leem. Quando a gente chega num ambiente que ninguém nos conhece, sem abrir a boca, nós estamos sendo lidos. Olha a responsabilidade. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para pensar que as pessoas estão olhando o nosso comportamento? As pessoas estão olhando o que falamos? As pessoas estão olhando o nosso procedimento? Olha a responsabilidade, irmão. Agora, se nós não tivermos a oportunidade de falar nada com essas pessoas, só pelo nosso procedimento, elas desejariam conhecer Cristo ou não? Elas desejariam seguir o Jesus que a gente conhece ou não? Ou talvez elas diriam: desse aí estou longe, quero distância. Ou talvez ela iria chegar em você e dizer: eu não sei, tem algo diferente em você, não sei, eu não sei o que é, me fala, porque de longe eu vi. Tem um brilho, tem um negócio, me explica o que é que eu não sei. Procedimento, irmão. Que a nossa vida seja cartas do Evangelho para o mundo. Uma vida transformada transforma outras. Uma vida transformada pelo Evangelho transforma outros, irmão. Se eu perguntar para os irmãos aqui, qual é a forma de se santificar, o que você diria? A Bíblia fala que devemos nos santificar. E se eu perguntar aqui, como a gente se santifica? Talvez alguém diria: tem que orar mais, estou orando pouco. Outro diria: não, preciso de jejum. Já aproveito, faço dieta. Jejum não é dieta, hein? Vigia. Não, mas eu tenho que jejuar. Outro diria: não, santificar
é ir para o monte, ficar 3 dias lá, ou orar no monte, aí eu vou ser santo. Tudo isso, irmão, é importante, é bom, mas não é só isso que nos santifica. Paulo está dizendo, olha só, tudo que ele fala para a gente fazer aqui, diz respeito ao que o outro vai receber de nós. Você vai observar aqui. Tudo que Paulo está dizendo aqui, é referente ao outro. A maneira de comportar, a maneira de falar, a maneira de abençoar, diz respeito a outros. E tem gente que diz assim, não vai por mim não. Não me segue que eu não sou novela. Já está ultrapassado, né? Não me segue que eu não sou série. Não, irmão. Você quer ser santo? Você quer se santificar? O que você é para os outros importa sim. Se você não se atentar a isso, nunca você estará santificado. Se você não se importar com o que o outro pensa, com o que você está trazendo na vida do outro, você nunca vai se santificar. Doeu, né, irmão? Eu soubesse, eu nem tinha vindo hoje, né? Dá para dar um glória aí, irmão? Observe o que a Bíblia nos convida. A Bíblia nos convida a dar frutos. Quem é uma pessoa espiritual, irmão? Quem é uma pessoa espiritual? Para a visão geral, talvez, da igreja brasileira, é quem se move nos dons espiritual. Aquele ali tem o dom da palavra, Deus usa muito ele. Ele é espiritual. Aquela, olha, quando ela ora, é milagre, é transformação, é cura. Mas e perante a palavra? Sabe quem são os espirituais? Não é ninguém que se move no dom. Porque o dom, Deus dá sem arrependimento. Depois Ele vai cobrar, lá no final. Lembra o que Jesus disse? Em teu nome, muitos dirão naquele dia. Em teu nome, Jesus, eu expulsei demônio. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu curei. Jesus vai falar o que para eles? Apartai de mim, eu não vos conheço. Logo, ter dom não significa ser espiritual. O que significa ser espiritual é dar fruto. O fruto não é para nós, irmão. Uma árvore produz, não é para ela mesma, produz para outro. Você já deu um obrigado para alguma árvore algum dia, irmão? Você pega lá só e sai fora, né? Porque ela não produz para ela mesma. Ela produz para abençoar outro. Dá para entender aqui, irmão? Você nem vai querer obrigado, você nem vai querer recompensa, você só produz, sabe por quê? Porque nós estamos ligados à videira, e nós somos os ramos, e quando nós produzimos, é para a honra e glória do Senhor, irmãos. Não pense que você será espiritual, quando você se mover no dom. Eu posso estar pregando aqui agora, irmão, mas isso não diz que eu sou mais espiritual que os irmãos. O que diz que eu sou espiritual é quando eu desço e eu trato os irmãos. Quando eu desço e trato minha esposa, trato minhas filhas, trato o meu colega de trabalho, trato alguém no trânsito que não pode dar nada para mim. Aquele que tratar bem, quem pode recompensar a gente, é fácil, irmão. É fácil. É a coisinha mais baba que tem. Eu vou tratar, vamos puxar saco, né? Pode ter benefício para mim. Agora, eu tratar aquele que não pode me dar nada em troca, é só pelo fruto do Espírito, é só um caráter cristão, irmão.
É só um caráter cristão que vai demonstrar que eu fui transformado, que eu tenho a imagem e semelhança de Jesus, que sendo Deus. Você já parou para pensar nisso? Jesus é Deus, irmão. Jesus é Deus, Ele deixou à direita do Pai, que Ele estava assentado desde a eternidade. Ele se levantou, tomou a forma de homem, irmão. Isso é humilhação demais. Ele teve que ser alimentado por uma mulher, irmão. Uma mulher teve que trocar a sua fralda. Você já parou para pensar nisso? Deus teve que esperar 30 anos para se mostrar como Deus. Sabe por quê? Para dar exemplo para nós, como deveríamos nos portar. E eu pergunto, para onde que ele foi, irmão? Ele poderia ter ido para o templo, para a sinagoga. Jesus escolhe ir para o mercado de pesca. Jesus escolhe ir para os lugares mais remotos, para levantar discípulos para Ele. E nós estamos procurando os palcos, e nós estamos procurando os holofotes, irmãos. Não, desça hoje na presença de Deus. Versículo 18. Olha só o que Paulo diz. Para aqueles que Deus não insiste, por isso que eu digo aqui, irmão, se Deus está insistindo com você, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, um aleluia, um louvado seja o nome do Senhor. Porque aqueles que Ele não está insistindo por uma vida de santidade, olha por que Ele não está insistindo mais. Eles estão obscurecidos no entendimento. Já está tudo tampado. Já está, não tem mais jeito. E olha só o pior agora, irmão. Marca isso aí na sua Bíblia. Quem está obscurecido no entendimento, está o quê? Separado da vida de Deus. Pela ignorância que estão. Qual é a causa da ignorância? Qual é a causa, irmão? Diga comigo, endurecimento do coração. A culpa não é de Deus. Sabe por quê? Deus falou uma vez, não é comigo. Deus falou duas, não, isso aí é para pastor só. Deus falou três, não tenho tanta responsabilidade assim. E Deus insistindo, Deus falando. A Bíblia chama isso também de cauterização da mente. Está insensível, irmão. Não sente mais. Mas nessa noite esta palavra está vindo e trazendo um alento aos nossos corações. Deus espera que vivamos de maneira transformada. Deus espera que nós vivamos como dignos do sacrifício que Ele fez. Transformação. Aí tem gente que se esconde, né? No temperamento, coloca até a culpa em Deus. Mas Deus me fez assim. Acho que aqui ninguém falou isso nunca, né? Tem alguém que já falou isso? Não? Nós fomos criados. E quando nós viemos a esse mundo, viemos com uma raiz, que é uma raiz de Adão, irmão. É uma raiz que vem lá do jardim do Éden, e essa raiz é ruim. Em Cristo Ele entra, transforma, nos liberta desta raiz, mas ela ainda está aqui. E às vezes, ela tenta dar uma escapada. Às vezes ela tenta falar mais alto. Mas sabe o que acontece? O Espírito Santo que mora dentro de nós, nos lembra na hora, ei, você quer responder assim, mas quem responderia era o velho homem. O novo responde diferente. Ei, você quer xingar, buzinar, você quer fazer acontecer, quem faria isso é o velho homem. O novo age
diferente. O novo é transformado. Ei, no casamento você quer fazer acontecer? Não. No trabalho você quer fazer acontecer? Não. Na igreja você quer fazer acontecer? Não. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Por isso que ele vai falar daqui a pouco, irai-vos, a gente vai ver isso aqui, ó. Mas não peca, não solta, irmão, não deixa, vai tomar uma água, vai tomar um ar, vai pedir graça para Deus, mas não peque. Irá, é natural, irmão, essa natureza aqui, nós vamos irar, mas por favor, irmão, foge da aparência do mal, você é transformado, você é transformada. Se mova, ande como tal. Então, o endurecimento do coração causa isso. Versículo 19, por favor, Cauê. Olha só, irmão, olha o estado que esse povo entrou. Tendo perdido quanta sensibilidade? Quanta? Eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez. Olha só, Paulo precisa colocar uma palavra para dar ênfase no que eles estavam fazendo, irmão. Eles não só estavam cometendo devassidão já é terrível, né? Mas ele precisa colocar uma palavra para dizer que a devassidão deles era pior. Com avidez, é um desejo, irmão, muito grande de ser devasso, de viver na devassidão. Eles praticavam toda espécie de impureza. Eu pergunto para vocês, está diferente hoje, irmão, no mundo? Parece que Paulo está escrevendo aos São Paulos, aos São Paulinos, aos paulistas, aos paulistanos, aos brasileiros. Não é diferente hoje, irmão. E sabe o que é pior? O pior de tudo, esperar isso daqueles que não se entregaram para Jesus, irmão, é a vida deles. Mas sabe o que é pior? Tem gente que um dia levantou a mão. Tem gente que um dia disse, Senhor, trabalha em minha vida, transforma a minha vida, liberta a minha vida, e está vivendo nesse estado, achando que Deus está tudo bem com Deus. E a palavra está dizendo, não, quem vive assim é quem se entregou, quem não ouve mais a palavra de Deus, quem não ouve mais, está insensível, está com os olhos cobertos. Se por um acaso você começou a entrar nesse estado, esta noite esta palavra está limpando a tua visão, esta palavra está trazendo o que Deus quer de nós. E sabe o que Ele quer? Uma vida transformada. Versículo 20, por favor, Cauê. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Paulo precisa dizer isso, irmão. Sabe por quê? Quando a gente vai convivendo, nós temos a tendência, há um ditado aí fora que diz, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem você é. Quando a gente vive, por isso que o ciclo de amizade importa sim, viu? Quando a gente vive demais, a nossa mente vai ficando cauterizada e tudo passa a ser normal. Um dia você diz, não, só hoje. Outro dia você vai e diz, Deus sabe, né? Não, eu estou aqui pela amizade. Eu estou aqui por... A gente vai dando várias desculpas. Daqui a pouco já é normal. Daqui a pouco não causa em nós dano. Era o que estava acontecendo com a igreja em Éfeso. Por isso Paulo diz, olha, com vocês, não foi isso que vocês aprenderam não. Não ache normal não, porque daqui a pouco a mente que vai estar obscurecida é de vocês. Vocês vão achar normal, vocês vão achar comum. Por isso Paulo diz, não foi isso que Cristo te ensinou. Tem um livro antigo, e até virou filme, irmão, que a gente precisa reler ele cada vez mais. Assista o filme, se eu não gosto de ler. Não, leia, é bom.
o filme e o livro, em seus passos, o que faria Jesus? Tudo que a gente for fazer, irmão, nós devemos pautar isso. O que Jesus faria? Como Jesus responderia? Como Jesus sairia dessa situação? Porque tem vezes que querem nos pegar, tem vezes que querem nos colocar na parede. Deus dá sabedoria para você sair. Mas tem vezes que nós estamos obscurecidos e Ele permite que a gente passe por situações. Foi assim que você aprendeu de Deus? Não? Olha agora de novo. Vamos fazer esse exercício? Olha para a sua vida agora. A forma que você tem vivido, foi isso que você aprendeu de Cristo? Foi assim que Jesus te ensinou? Quinta-feira eu preguei aqui sobre Jó. E o capítulo 1 é uma bênção, irmãos. Antes de começar todo o processo de Jó, nós vemos Deus dando relatório quanto a Jó. Lembra disso? E aí para quem que ele dá o relatório? Para o diabo, irmão. Satanás, você tem visto, observado, o visto ali é observado, meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E o diabo, ele não finge que não conhece ou desconversa, né? Lembra? Ele diz, eu conheço. Ele supõe algumas coisas ali. Mas o fato é, irmão, se Deus fosse passar nossa capivara para o encardido, o que ele falaria? Será que eu falo ou não? Talvez quem passaria a nossa capivara seria inverso, aí ia ficar feio, hein? Já pensou Deus, o diabo chegando para Deus? Tem visto lá seu servo lá? Já pensou, irmão? Ia ficar feio na foto, hein? Tem visto lá o seu servo? Está no culto todo domingo, né? Mas deixa eu te contar aqui o que ele está fazendo. Hoje ele vai chegar com a filmagem lá, irmão. Olha aqui, ó. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, irmão, que é o nosso advogado, que é aquele que intercede por nós, que agora, quando tiver essa acusação, e em nós tiver um coração contrito e quebrantado, ele não vai desprezar, ele vai dizer, é verdade, Satanás, ele estava lá, mas ele se arrependeu, ele caiu aos meus pés, pediu perdão e está de pé novamente. Jesus faz. Qual que é o nosso dever, irmão? Observar a palavra. Tem uma maneira que Ele nos ensinou a viver, tem uma maneira que Ele nos ensinou a se portar, ande nela, irmão. Tem gente que se importa a andar com as regras da igreja, está tudo em dia, irmão, mas com a regra do Senhor não se importa. Sabe por quê? Com a regra da igreja eu mostro para os outros. Com as regras da igreja, eu mostro externamente, mas quando eu sigo a palavra de Deus, o filho não vê, a mulher não vê talvez, mas no secreto o Pai nos vê. Esse é um cristão verdadeiro, irmão. É o que no secreto está dizendo, Senhor, eu não consigo, mas com a Tua graça eu vou conseguir. Senhor, eu quero Te agradar, eu não estou conseguindo, mas me dê graça. Senhor, eu não consigo controlar minha língua, manda fogo do céu, como Isaías pediu, e o Senhor mandou a tenaz do céu, tocou, e os lábios impuros se tornou profeta do Senhor. É isso, irmão. Quando veio a presença de Deus, Isaías disse, Senhor, eu não sou digno, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios.
Mas tem tenaz do céu, irmão. Tem espada do céu que toca em nossa boca e purifica pela graça dele. Mas qual é o caminho? Reconhecer. Não há outro caminho, irmão. Reconhecer a nossa limitação, a nossa fraqueza. Nós só vamos poder pegar nesse pão e nesse cálice aqui, irmão, porque um dia nós reconhecemos como o ladrão da cruz. A gente acha que foi aleatório, né? Que Jesus prometeu para ele que ele estaria no paraíso aquele dia, lembra disso? Só que qual foi o pedido? Primeiro, qual foi a fala do ladrão para o outro, o da direita para o da esquerda? A Bíblia diz que os dois estavam zombando de Jesus, os dois. Você não é Deus, desce daí. Ué, você não curou os outros, está aí agora na cruz? Os dois. Mas qual foi a primeira fala de Jesus? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Essa palavra entrou no coração do da direita, irmão, e veio rasgando tudo. Aí ele fala, a frase que ele usa é o caminho da salvação, é o caminho para receber o perdão de Deus. Sabe qual foi a primeira fala dele? Fica quieto, da esquerda, fica quieto, nós estamos aqui porque merecemos. Sabe qual é o caminho do perdão, da transformação? Reconhecer que merecia a cruz. Quando ele diz, o que abriu a porta do céu para ele foi reconhecer que precisava, que merecia a cruz. Só que ele não é bobo, né? Ele diz, deixa eu arrancar a graça aqui. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse, reconheceu que merecia a cruz, pediu-me a graça, fechado. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Versículo 21. Meu Deus, segura a hora aí. De fato, vocês ouviram falar dele. Algumas versões diz, se de fato, coloca uma condição aí, talvez a sua diga isso. Se de fato vocês ouviram falar de Jesus, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Isso aqui é importante rapidamente, irmão. Por que Paulo coloca essa indagação? E hoje, nos nossos dias, a gente precisa atentar para isso também. Porque em muitos lugares, no Brasil, isso é latente, irmão. Porque o Jesus que muitos ouviram, não é o Jesus do arrependimento que o Cauê pregou aqui, da transformação que eu estou falando hoje. Mas é o Jesus da promoção, do bem-estar, é o Jesus da teologia da prosperidade, é o Jesus da teologia da cura, do positivismo, do declare, do fale. E Paulo está dizendo, se de fato vocês ouviram o Evangelho, vocês vão entender que precisam da transformação, da mudança de vida. Nós precisamos atentar para isso. Vamos fazer uma conta, um exercício lógico aqui, irmão. Diz que mais ou menos 80% dos brasileiros são cristãos. Realmente é, irmão? Se fosse verdadeiros cristãos, nosso país estaria da maneira que está? Se 80% da nossa população vivesse os ensinamentos de Cristo na íntegra, nós teríamos o país que nós temos? Desigual, autoritário, de repressão, de mentira, de corrupção. E aí a gente diz que tem uma bancada evangélica no Congresso. Coitado. Está vendo a diferença entre falar e viver? Está vendo a diferença em dizer? Sabe uma coisa que a gente não atenta, irmão? É a responsabilidade que é ser chamado de cristão, irmão. Não é da placa, não.
é ser chamado de cristão. Olha a responsabilidade que a gente tem, irmão. Sabe qual é que Deus nos trouxe aqui nessa noite? Para nos lembrar que nós devemos viver como Ele viveu. Nos portar como Ele se portou. Você tem vivido como Cristo viveu, irmão? Versículo 22, Cauê. Quanto à antiga maneira de viver, e aí ele faz um paralelo aqui com a troca de roupa, irmão. Dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Pode passar. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidades provenientes da verdade. Paulo está dizendo, irmão, que assim como a gente escolheu a roupa, e hoje tem muita gente aí no mesmo tom de roupa, como a gente escolheu a roupa para vir no culto, é a nossa escolha por santidade e justiça. Vai apertar um pouquinho mais aqui, irmão. O que Paulo está dizendo é, se não há transformação em nossa vida, o problema não está no evangelho, o problema não está na igreja, o problema não está no pregador, tem alguns ruins aí mesmo. O problema não está em nada externo. Se não houve transformação, nós não vestimos a roupa do novo homem. Eu te garanto, irmão, que todo dia você tem a oportunidade. Eu te garanto. Eu te garanto que todo dia tem uma oportunidade de você permanecer vestido com o velho homem e o Espírito Santo te lembra na hora. Ei, agora é a hora de vestir a do novo, hein? E a gente fala o quê? Não é Espírito Santo nada. Todo dia tem uma oportunidade, quando o pecado bate, quando a velha natureza vem à tona. Essa é a hora de se despir do velho homem. Sabe qual é essa roupa? É a roupa de Adão. É a roupa da desobediência. É a roupa de fazer o que quer. É a roupa de pegar o fruto e dizer, eu quero ser como Deus, eu decido. Foi isso que Adão fez no jardim. Ele disse, daqui essa fruta, eu decido, eu quero ser como Deus. Toda vez que a gente permanece com a roupa do velho homem, nós estamos dizendo, quem decide sou eu. Mas há um convite nessa noite. Abra a mão, tire a roupa do velho homem, a velha natureza, e vista a do novo. Por quê? Essa roupa, olha só, nós somos criados para ser semelhantes a Deus. Não é com poder, irmão. Não é disso que está falando. Está falando em caráter, em postura, em justiça, santidades provenientes da verdade. Qual é essa verdade, irmão? É a palavra de Deus. Você tem sido uma pessoa justa nos seus negócios, no seu trato, na sua família? Você tem sido uma pessoa santo? Rapidamente aqui, o que é ser santo? O significado da palavra santo é separado. Não é nada de idolatria não, irmão. A Bíblia nos aconselha a ser santo. Sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. É recomendação bíblica. Mas o que ele está dizendo? Seja separado. Isso é ser santo. Versículo 25, qual é? Como a gente vai fazer isso? E aí Paulo diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros. Pois todos nós somos membros de um único corpo. Próximo versículo. Quando ficarem irados, não pequem.
Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Se nós vivermos na mentira, se nós irarmos e pecarmos, irmão, nós estaremos dando lugar ao diabo. Nós estaremos dando habilitação para ele mexer em nossas vidas, irmão. E sabe o que acontece? Quando as pessoas olharem para nós, não é o nosso nome que elas vão lembrar, é quem a gente segue. Vão olhar para nós e vão dizer, não é o crente? Não é o cristão? Olha a responsabilidade, irmão. Mas eu creio que nessa noite essa palavra está falando com nós, todos nós, irmão. Porque é uma maneira que Deus espera que a gente viva. 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver necessitados. Meus irmãos, ontem mesmo nós compramos algumas esfirras ali em casa, estava comendo, e eu me lembrei de uma situação de quando eu era adolescente, jovem. Às vezes a gente acha assim, né, mas eu nunca roubei, eu nunca fiz nada errado, né? E só o Espírito Santo para nos constranger, irmão. Eu lembrei de uma situação, quando nós éramos adolescentes, existia uma pizzaria que vendia as esfirras, acho que era 19 centavos, faz tempo, hein, ó? 19 centavos. E a gente juntava na rua as moedinhas, era Miros, lembra, Michel? O Alex lembra. A gente juntava as moedinhas, ia eu e mais um comprar, e os outros ficavam na rua, né? Só que a gente falava assim, ó, deu 15 reais, a gente compra tudo de esfirra e a gente divide igual para todo mundo. Essa é a nossa fala aqui, né? A gente ia comprar, no caminho a gente parava, já comia duas antes, porque quando chegava aqui a gente distribuía igual. E eu lembrei disso, irmão, e o Espírito Santo me constrangeu e disse, você já roubou. Você já foi desleal. Olha aí Deus falando, irmão. Você já foi desleal. Você já roubou. Tem vezes que a gente se acha, irmão, tão santo, tão certinho, mas o Espírito Santo vem e diz, ei, se estivesse no jardim, você pegava do fruto também. Você já passou gente para trás. E só Deus para nos constranger. Ah, mas isso é tão pouco, é criança. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus, do favor de Jesus em nossa vida, irmão. Todos nós, seja por roubar o banco, ou seja por enganar os amigos na esfirra, vai para o inferno do mesmo jeito. Não existe essa, irmão. Pecado é pecado, não é o que você faz, é contra quem você faz. Entenda isso, jovens. Não é o que você faz, é contra quem. Fere a santidade de Deus, fere o caráter dele, seja qual for o pecado, irmão. Por isso, o convite é, sede transformados, mude o seu entendimento, mude a sua mente, viva de maneira digna do Evangelho. Estamos falando do que hoje aqui, irmão? Transformação. E olha o que Paulo fala aí. Esse roubar aqui é nessas pequenas coisas, irmão, também. Mas ele aperta, ó. O óbvio é, o que furtava, não furte mais. E é isso que ele fala. Mas ele aperta mais, ainda olha a responsabilidade. Você vai trabalhar agora, mas não é só para pensar em você, não. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos. Para quê, irmão? Para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Você roubava, tirava dos outros, agora você vai trabalhar, você vai ter na mão para repartir, não é só para você não. O Evangelho transforma ou não transforma, irmão?
Muda ou não muda? Eu roubava para o meu benefício. 2 esfirras a mais, irmão, que maravilha. Agora eu tenho que trabalhar, comprar e repartir, irmão. Maneira de viver, irmão, transformada. Não é fácil, irmão. Você acha que essa palavra é fácil de receber, irmão? Num domingo, você quer receber uma palavra para sair flutuando do culto? Eu vou lá, vou receber uma palavra, eu vou sair toda zen, e minha semana vai ser uma bênção. Vai, se você for e viver o evangelho de Jesus. 29, Cauê, por favor. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Por muitos anos nós temos esse versículo, e a gente fala apenas do palavrão, né? A gente só fala do palavrão. A Bíblia está dizendo que você não pode falar palavra torpe, não pode falar palavrão. E também tem esse sentido. Também, piadas imorais, palavrão. Se você participa, aqui fica o conselho para os homens, porque aí eu já trabalhei em empresa onde a maioria não era crente, e o que mais tem? As rodinhas das piadas imorais. Sai disso, não é para você. Grupo de WhatsApp, você que é crente, que manda piada imoral, que manda vídeos indecentes, saia daí, não é para você. Saia daí, você é santo, você é alguém de Deus. Mas ele está falando sim dos palavrões, das piadas imorais, mas quando ele fala o que é para fazer, a gente entende também o que pode ser uma palavra torpe, porque ele diz, nós devemos falar apenas o que é útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Se o que a gente fala é inútil para edificar alguém, também é uma palavra torpe. Se o que a gente fala, como os amigos de Jó, lembra? Tudo o que eles falaram era inútil, porque não era o que Deus queria. Se a nossa palavra não for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, e transmitir graça, irmão, também é uma palavra torpe, também é uma palavra distorcida, também é uma palavra que não deve ser dita. E a gente, sabe como a gente camufla esse tipo de palavra? É assim, posso te fazer uma crítica construtiva? Crítica não é construtiva, irmão. Crítica é crítica. Posso te fazer uma crítica construtiva? Você vai mudar a partir de hoje. Você vai dizer assim, eu posso te falar algo útil para te edificar e transmitir graça para a sua vida? Você vai falar isso a partir de hoje. Sabe por quê? Você está transferindo a responsabilidade. Não vai ser mais o que você quer, vai ser o que a palavra diz, o que o Senhor quer. Sabe por quê, irmão? Quando a gente passa a nossa visão, nós não temos autoridade, irmão. Sabe por quê? Só quem está vivendo é que sabe realmente o que está acontecendo. Tem coisas que a gente está vendo por fora, e a gente quer palpitar, irmão, e a gente só vai afundar mais a pessoa. Eu não sei com vocês, mas algumas vezes, algumas pessoas tentaram me aconselhar, e foi pior, irmão. Foi pior. Sabe por quê? Porque quiseram dar críticas construtivas. Mas alguns chegaram para mim com palavras úteis, necessárias, que transmitiam graça. E sabe o que aconteceu? Eu me levantei, eu me reergui, eu segui o caminho e Deus fez milagres.
Use a sua boca para abençoar. Sua boca é do céu, irmão. Sua boca é de Deus. Para de falar o que você acha, irmão. Fale o que a palavra e o Senhor diz. Vai dar muito mais validade, irmão. Vai trazer muito mais autoridade na sua fala, irmão. 30, Cauê, por favor. Se a gente fizer isso que ele falou no anterior, irmão, nós estaremos entristecendo o Espírito Santo. Se a gente falar a palavra torpe e não seguir o conselho que ele disse no anterior. Se a gente não falar o que é útil, se a gente não seguir o que ele pediu, nós estaremos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que usa errado esse versículo, né? E diz, olha, você está vivendo em pecado, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E é um fato. Mas nesse versículo específico está dizendo que nós entristecemos quando falamos o que não convém. E de novo aqui, irmão, tudo isso aqui, aonde a gente exercita? Diga assim comigo, com o trato, diga comigo, com o trato, com o próximo. Tudo, pode observar. Tudo que foi ensinado aqui é com o trato. Abre os vídeos aí, senão vai morrer aqui. Com o trato com o próximo. 31, para a gente encerrar essa palavra nessa noite. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se, irmão, livre-se. Crente amargurado, irmão, crente indignado, crente irado, gritaria, calúnia. Paulo está dizendo, se livre. Alguma coisa aqui é para nós mesmos, irmão? Tudo é contrato com o próximo. Olha lá, ó. Você quer ser santo? Observe a sua forma de tratar o outro. Comece em casa, irmão. Não queira dar fruto fora, não. Comece em casa. 32 para encerrar, irmão. E Paulo encerra dizendo, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros. Fazendo o que, irmão? Diga, perdoando-se. Perdoando-se. Mutuamente. Como Deus os perdoou em Cristo. Por que nós vamos pegar o pão e pegar o cálice daqui a pouco, irmão? Porque Cristo nos perdoou. Porque Cristo nos redimiu a Deus. Porque Cristo pagou a nossa conta, irmão. Mas agora não tem as suas ações, porque tem crente que diz assim, ó, tem que perdoar, né? Fazer o quê? A Bíblia diz? Não. Motivação errada. Não, tem que perdoar, né? Está escrito. Não. Motivação errada. Eu perdoo porque eu entendo que um viver cristão saudável precisa do perdão. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós só teremos os pecados perdoados se perdoarmos os outros. Jesus disse isso. Se vós perdoardes, eu vou perdoar vocês. Mas se vocês não perdoarem, eu não vou perdoar. Lembra a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Paulo termina assim, irmão. Mas o foco dessa mensagem, eu quero que você crave isso no seu coração, irmão. É que tudo isso que a gente falou, toda essa transformação, ela beneficia o próximo.
ela beneficia quem está ao nosso redor, quem está convivendo com a gente. Deixa eu te dizer aqui, ó, você pode viver jejuando, você pode viver orando, você pode não sair daí dos cultos da igreja, você pode ofertar, dizimar. Se você não estiver cumprindo isso aqui com o próximo, você não está tendo uma vida santa. Você não está tendo uma vida reta perante Deus. Sabe o que está acontecendo? Você está vestido com o velho homem ainda. Que silêncio, irmão. Vamos no guarda-roupa do céu nessa noite hoje, irmão? Vamos tirar esse velho homem? Vamos se despir dessa velha natureza? Eu me converti, mas minha peixeira não. Já ouvi isso, Michel? Misericórdia. Eu me converti, mas minha língua não. Misericórdia. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Vivam de maneira digna. Viva como um crente, como um servo e uma serva do Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas estão sedentas pela manifestação dos filhos de Deus, irmão. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. E sabe como é que nós vamos se manifestar? Tendo uma vida transformada, se vestindo do novo homem. Não há outra maneira de se manifestar, irmão. Não é com a fala eu falo como crente, eu falo o que acredito, mas não é a minha fala que declara o quão crente eu sou, são as minhas atitudes. Se vista do novo nesta noite. Você vai sair daqui, você vai falar, eu vou decidir, porque o problema não está na palavra, o problema não está em Deus, o problema não está na igreja, o problema está em mim. Eu não me vesti ainda. Irmão, é ser como Paulo, irmão. Você já leu a biografia de Paulo? Paulo, quando ele chegava aos crentes, já dizia, a gente está perdido, nós vamos ser mortos, nós vamos ter a cabeça arrancada, nós vamos ser apedrejados. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele está passando e vem uma voz do céu, irmão, que diz, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões, dura coisa é tentar contra o evangelho de Deus. E a Bíblia já diz que ele cai prostrado, porque ele chama Jesus de Senhor, irmão. Só chama Jesus de Senhor quem se prostra a Ele. Ele fica cego. Vocês conhecem a história? E ele recebeu resistência na igreja de Jerusalém, irmão. Até Ananias, que Deus manda, ora lá por ele. Ele, quê? Quem é que Jesus? Ora por quem? Não, eu tenho ouvido o que ele tem feito. Vai lá, Ananias. Ele é um vaso escolhido para mim. Ele é um vaso precioso. Eu falo a vasos preciosos aqui nessa noite. Vasos do Senhor, que mudarão a postura, mudarão a roupa, e Deus vai voltar a usar a tua boca. Deus vai voltar a usar a tua vida. Só muda a roupa hoje, irmão. E eu estou falando de roupa espiritual. Eu estou falando de roupa, atitude, transformação. Estou falando desse tecido aqui não, irmão. Estou falando do espiritual. Agora, imagina agora Paulo chegando no culto, irmão. Imagina agora, olha a cena. Será que a gente vai ficar assim de rabo de olho? Vai que ele puxa a espada ali, estou alerta. Michel, fica perto dele lá, Michel. Fica perto de Paulo lá, vai que... Siqueira, traz a ferramenta, o culto que vem, hein? A gente vai ficar assim ou não ia, irmão? Mas não precisa, sabe por quê? O que roubava não rouba mais. O que mentia não mente mais.
que tinha uma vida lascívia não tem mais. A roupa mudou, irmão. Vamos orar, irmão. Se coloque em pé. Meu Deus, a hora passou, irmão. Transformação. Transformação. Quero chamar aqui os obreiros. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Siqueira, vem aqui. Vem, pai, com ele. Pega o pão ali do lado do meu pai. Fica ali. Glória a Deus. Se vista hoje, irmão. Se vista hoje do novo. Se vista hoje do novo do Senhor, irmão. Faz um propósito com Deus. Deixa aqui, ó. Se Deus falou com a gente aqui, irmão, que Ele está investindo em nossa vida, irmão. É porque o nosso caminho é muito longo ainda. Mas até os carros de Fórmula 1 precisa parar para o pit stop, não precisa? Eu falo por mim, irmão. Eu falo por mim. Tem hora que a gente já está achando que é... Coitado da gente. Aí Deus vem, dá umas rasteiras em nós. Baixa a bolinha. Você roubava esfirra, meu amigo. Para lembrar quem somos. A Bíblia diz que Deus lembra que somos pó. O problema é que a gente não lembra. Pega esse pão aqui, ó. Pega esse cálice. Mas pega fazendo um propósito com Deus. Fala, Senhor, eu estou pegando aqui, ó, porque eu troquei minha roupa hoje. Eu me despido, velho homem, hoje. Eu achava que era o Senhor que ia descer do céu, ia me transformando, ia me mudando. Não, eu que tenho que ir no guarda-roupa do céu. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai. E me ajuda a partir de hoje, a partir que eu sair dessas portas, a viver de maneira digna. Que alguém olhe em mim sem eu falar uma palavra, diga, ali vai um homem ou uma mulher de Deus, ali vai um crente. O meu patrão é crente, minha patroa é crente, meu amigo de trabalho é crente, meu vizinho é crente. Você nunca abriu a boca com eles, irmão? Senão vai ficar feio quando a gente for tentar evangelizar, irmão. Vai ficar feio demais. Vai ficar feio. Peça para o Senhor. Deus, obrigado por Tua palavra. Queremos viver de forma digna, transformadas, Pai. Transformadas por Tua palavra, transformados, Pai, pelo Evangelho de Jesus, que é poder de Deus. Sem emocionalismo, Pai. Eu creio que a Tua palavra produziu efeito aqui nessa noite. Eu creio que a Tua palavra tratou nos corações, porque não é a minha. Ela veio, tratou a mim primeiro, Pai. Tratou o meu coração, me rasgou, me conscientizou. Desculpa, Pai, perdão, porque eu achava que me santificar era sobre o que eu fazia para mim mesmo. A minha oração, o meu jejum. Perdoa, Pai. Eu achava que era assim apenas, Pai. Mas essa palavra veio me rasgar, esta palavra veio me conscientizar. Que o processo de santificação está atrelado com o que eu dou ao próximo, com o que eu estou despejando para o próximo, Pai. Em palavras, pensamentos, em atitudes, Pai. Me perdoa, Pai, por não viver de maneira digna. Me perdoa, Pai. Nos ajuda nessa noite. Se você quer, irmão, o Espírito Santo nos chama nessa noite. O Espírito Santo faz um propósito com Deus aí, na sua cadeira aí mesmo.
Faz um propósito com Deus aí, ó. Você e Deus, fala: Senhor, nesta noite eu me visto do novo homem. Fala: me perdoa por viver com o velho homem por muito tempo. Me perdoa, eu não tinha essa consciência dessa palavra, mas hoje eu ouvi a tua voz e eu escolho me vestir do novo. Se a minha fala não mudou, foi por minha causa, Pai. Se minhas atitudes não mudaram, foi por minha causa. Eu estou me escondendo no velho homem, mas hoje eu me visto do novo, eu me visto do homem do céu, eu me visto, Pai, do segundo Adão, que é Cristo. Eu me visto com as suas vestes que foram lavadas no sangue do Cordeiro e me purificou. Fazemos um concerto contigo, Pai. Viveremos para Ti, para a honra e glória do Teu nome. Glória a Deus. Ore pelos elementos da ceia, amém? Senhor, estamos aqui nesse momento celebrando